Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo onde nós estamos estudando sobre as alianças da Bíblia e que você possa ficar conosco até o final, aproveitar ao máximo, este ensino e também você possa compartilhar com os seus amigos, com pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E se você ainda não é cadastrado aqui no nosso canal, por favor, faça ou entre em contato conosco também pelo nosso chat. Você pode dar aí o seu like, isso nos ajuda muito e precisamos sim espalhar a sabedoria da palavra de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos começar a 7ª aliança, que é a aliança davídica. E é a última aliança do Antigo Testamento, a aliança redentiva, e ela também é base para a nova aliança. E a aliança davídica, então, só pelo nome, já diz, ela foi feita com Davi após a morte de Saul e o colocou no trono em Jerusalém. Então envolve a semente de Davi, sua casa, trono, reino, tanto naturais quanto espirituais. Aponta finalmente para o trono e o reino eterno do Senhor Jesus Cristo, o grande filho de Davi. E a aliança davídica, ela é uma extensão da aliança abraâmica, pelo fato de que as principais promessas da aliança abraâmica são confirmadas e ampliadas na aliança davídica. Ela também é uma confirmação da aliança mosaica. Portanto, a principal promessa da aliança davídica é a do reinado. O reinado foi prometido na aliança abraâmica. E dentro da aliança abraâmica foi prometido a Abraão, que é o pai da aliança, a quem foi dito lá em Gênesis 17:6. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Também houve a promessa a Sara, em Gênesis 17, verso 16. Sara aqui, a mãe da aliança, a quem foi dito: eu a abençoarei e darei a você, falando a Abraão, um filho que nascerá dela, de Sara. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. A Jacó também foi dito, lá em Gênesis 35:11. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A Judá foi afirmada a aliança da tribo, também como está registrado lá em Gênesis 49, 8 a 12. O reinado foi também prometido na aliança mosaica a Israel, trazendo aí uma aliança com a nação toda. Em Números 23, verso 21, lemos: o Senhor seu Deus está com eles. E há outros textos também que você vai ter aí na apostila e que trazem as orientações para a eleição de um rei
e seus deveres. O reinado foi prometido na aliança davídica. A Davi, onde vemos a aliança com a casa de Davi. E lá nós podemos ler: encontrei Davi, né? No Salmo 89, nós lemos, no verso 20: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. No 21, a minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Depois, no verso 28 e 29, conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Num sentido mais amplo, a aliança davídica inclui em si a nova aliança, porque é a maior promessa de reinado da linhagem de Davi e vai encontrar seu cumprimento aí no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi. Foi prometido que ele, o Senhor Jesus, reinaria sobre a casa, o trono e o reino de Davi para sempre, e do aumento do seu governo não haverá fim. Isaías, nós temos aí Mateus 1, Lucas 1, 30 a 33, e em Isaías 9, 6 a 9, nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Davi aponta para o Messias. A relação das alianças abraâmica, davídica e a nova aliança é claramente vista aí na promessa de reinado que culminaria no Messias, o Senhor Jesus Cristo. A ele foi dada a chave de Davi, né, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 3 também. E nós vamos ler aí Isaías 22, 22, que diz: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, confirmando, né? O entendimento das promessas que ligam estas alianças revela que foi a vontade de Deus que Israel tivesse uma monarquia teocrática, a fim de estabelecê-los como nação e reino. No entanto, como visto no ciclo probatório aí, né, de teste, Israel falhou em esperar
a vontade e o tempo de Deus no estabelecimento do reinado. Enquanto estavam sob a prova, das alianças mosaica e canaanita e o desenvolvimento deles como uma nação, a forma de governo de Israel era teocrática, ou seja, Deus é quem governava a nação. Deus, como seu rei, soberanamente levantou ministérios. Veja aqui, presta atenção, nós já estudamos muito sobre governo, Deus criou essa nação. E a maneira como Deus governaria esta nação é algo que teria que ser apreendido. Então veja, Deus governava a nação de Israel criando ministérios. O ministério sacerdotal, o ministério profético. E Deus falava ao sacerdote, Deus falava ao profeta e eles falavam à nação. Era assim o plano de Deus para governar Israel. E Deus, como seu rei, então, através desses ministérios, aí que começaram com Moisés, com Josué, e continuando através dos juízes, até Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta. Portanto, durante esse tempo havia o reconhecimento da necessidade de um rei piedoso. Juízes, que foi o tempo que a coisa degringolou, 17:6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Porque Deus delegava autoridade ao sacerdote, o sacerdote não era um bom sacerdote. Deus delegava autoridade ao profeta, o profeta não era um bom profeta. Então o povo ficava entregue a si mesmo. E Israel falhou nesse período de prova, ou probatório. Sem um rei para comandá-los, Israel, ou um líder, Israel abandonava o Senhor, voltando-se para a idolatria, a imoralidade, a violência, a rebelião, a anarquia. Moisés foi um líder que manteve a rédea firme sobre a nação. Josué também. Moisés treinou Josué. Josué deu continuidade. Josué falhou em treinar aquele que continuaria na liderança. E aí o povo foi entregue ao período dos juízes. E Israel não teve bons juízes. Foi no tempo da falha, tanto do povo quanto do sacerdócio, que Deus levantou Samuel, o profeta. Isso você vai encontrar lá no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 1 ao 6. Apesar disto, ainda que Samuel fosse um homem piedoso, seus filhos, como juízes sobre Israel, se tornaram perversos em seus julgamentos. Veja aí a questão do legado. Pai que não passa o legado para o filho. Aí a coisa vai degringolando. No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 4, lemos: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Isso precipitou a rejeição do povo pela casa, pela família de Samuel, e trouxe o seu prematuro desejo de ter um rei a fim de julgá-los. Eles desejaram ter um rei do mesmo tipo que as outras nações tinham, e assim rejeitaram o tipo de reinado que Deus desejava dar a eles. Depois vamos ler aí no primeiro livro de Samuel 8, 5-8. Os anciãos disseram a Samuel: veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece com todas as outras nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você, Samuel, que eles rejeitaram, mas foi a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles rejeitaram o meu governo. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Ainda que não fosse a vontade perfeita de Deus, ele permitiu que eles tivessem um rei e escolheu Saul, da tribo de Benjamim, não da tribo de Judá, como era a promessa, né, de Deus. Então foi a vontade de Deus que eles tivessem um rei, mas não era o kairós de Deus, não era o seu tempo. E Saul não era da tribo que tinha a promessa do reinado, porque lá em Gênesis 49:10 foi dito: o cetro não se afastará de Judá, não de Benjamim, de Judá. A promessa da terra na aliança abraâmica foi cumprida 40 anos mais tarde por causa da incredulidade de Israel. Você pode ver lá em Números capítulo 13 e 14. A promessa de um rei na aliança abraâmica foi precipitada 40 anos mais cedo por causa da impaciência de Israel. Foi após 40 anos do reinado de Saul e a coroação de Davi sobre todo o reino de Israel que Deus fez esta aliança com Davi. É maravilhoso quando nós estamos em sincronia com o tempo de Deus, nem adiantados, nem atrasados. Vamos olhar para as palavras da aliança davídica. Ainda que as palavras e detalhes da aliança davídica não fossem dadas até que Davi fosse ungido rei sobre toda a nação de Israel, certas palavras da promessa de seu reinado foram dadas quando ele foi ungido por Samuel e durante o período de sua rejeição sob o reinado de Saul. Isto é visto através dos seguintes fatos.
O Senhor disse a Samuel, o profeta, que ungisse Davi, o pastor de ovelhas, para ser o futuro rei de Israel. O Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 28, nós lemos: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Os homens de Aquis. Aqui 1 Samuel 21, 11. Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? A Jonatas também foi confirmado. Jonatas também sabia que Davi reinaria sobre toda a nação de Israel no seu devido tempo. Em 1 de Samuel 23, 17, lemos: Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. O rei Saul também tinha esse conhecimento. O rei Saul também sabia que Davi reinaria sobre Israel. Em 1 de Samuel 24, 20, lemos: Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Os homens de Judá também sabiam e vieram e ungiram Davi sobre a casa de Judá. Essa foi a segunda unção de Davi e está lá no segundo livro de Samuel 2, de 1 a 4. No devido tempo, todos os anciãos de Israel ungiram Davi como rei sobre todo o povo de Israel. Esta foi a terceira unção de Davi. Desta maneira, foi a Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a última aliança do Antigo Testamento foi dada. A próxima aliança a ser revelada é a nova aliança. E os primeiros capítulos das Escrituras que contêm os elementos da aliança davídica são, segundo livro de Samuel 7, primeiro livro das Crônicas 17, Salmo 89, Salmo 132 e Jeremias 33. Bem, nós vamos agora na próxima semana entrar nas promessas da aliança davídica. Espero que você esteja aí sendo despertado para conhecer Deus, como é que Deus se relaciona com o ser humano e descobrir aí que Deus se relaciona através de alianças. Todo o tempo, desde Adão até o nosso tempo e ainda até Jesus voltar, haverá aí as alianças acontecendo. Hoje nós estamos vivendo exatamente a nova aliança em Cristo Jesus e precisamos conhecer bem aí sobre esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus. As palavras, os termos, os sacrifícios,
os selos, os livros, onde estão escritos, né, escritos sobre a aliança. Então, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, te capacitar a compreender e a realmente respeitar a nova aliança que é vigente no nosso tempo hoje. Amém.